Bom, agora vamos falar sobre autocobrança. Ai, tá pra mim essa pauta hoje. Quantas vezes você já se cobrou demais por alguma coisa? Quantas vezes você sentiu angústia e insatisfação por um resultado que não conseguiu alcançar? Pois é. Seja na entrega de um trabalho, na realização de uma atividade, dentro de casa mesmo, esse constante estado de tensão pode vir a ser um problema psicológico, um problema muito sério, tá? E se tornar outras doenças como depressão, ansiedade. Mas para conhecer quais são os sinais da autocobrança, conversamos com ele, o psicólogo Paulo Siqueira. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Léo. Como que você tá? Prazer todo meu. Obrigado mais pela uma presença, vez aqui. como sempre. Seja muito Obrigado, bem-vindo, Paulo. Ainda mais para a gente falar sobre esse assunto, né, Léo? Que eu acredito que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já se autocobrou. Sim, exato. Mas aí é que tá, a gente quer saber de você, até que ponto essa autocobrança é saudável e quando é que eu devo ficar alerta e falar, opa, Exato. aí já não tá normal. É, quem nunca se cobrou muito, por favor, passe uma receita pra gente. Pra gente. Tô brincando, tem algumas Qualquer coisas que a gente situação, pode trabalhar, obviamente. Mas assim, o autocobrar é bom, faz bem. Então, por exemplo, no meu trabalho, quando eu percebo que eu posso melhorar alguma coisa, que eu poderia ter feito um outro caminho, isso é autocobrar de uma forma saudável. Até porque o errar faz parte. Não sei se vocês já perceberam quando vocês fizeram alguma prova, ou vocês estavam fazendo alguma atividade, parece que quando você erra, aquilo vai ficar mais reforçado na tua cabeça. Sem dúvida. E você não vai errar mais. Exato. Você aprende mais. Você aprende, você queimou lá. O Léo acho que nunca queimou nada, né, Muito, Léo? muito. Já eu falo aqui, a minha experiência na cozinha hoje é porque eu errei bastante. Sim. Eu falo para as pessoas não errarem. Uhum. Porque eu me cobrei muito. Eu me cobro até hoje, né? Sim. E isso realmente é um problema. Mas o que você falou faz todo sentido. É muito importante a gente também se autocobrar. Também desdenhar de tudo também não faz sentido, né, doutor? Não A faz. gente tem aquele desejo, né? Exato, porque quando eu me cobro e me conheço, esse é um dos principais pontos, a gente precisa se conhecer para entender qual que é o meu limite, não o limite do outro, aonde que eu quero chegar e não aonde o outro quer chegar, porque a gente estava conversando aqui antes, né? Às vezes a gente se compara demais, tanto profissionalmente, tanto em questões de relacionamento, maternidade, a mulher se cobra demais, muito, as mães se cobram demais, tem aquela idealização da maternidade perfeita. Só que daí o que acontece? A gente já vem, desde pequeno, muitas pessoas de criação com essa cobrança. Então assim, a gente escuta, né? Você não faz mais que sua obrigação quando é criança. Você só estuda, você não tem mais nada para fazer. Brincar e estudar. E tem tantas outras questões por trás disso, né? E eu tenho certeza que muitos pais, às vezes, falam isso não porque são culpados, mas porque eles estão apenas replicando aquilo que eles aprenderam. E daí a gente vai aqui entendendo que somente quando eu alcançar um nível de excelência eu vou ser amado, eu vou ser aceito. Porque a criança que é bem vista é a criança que é comportadinha, que tira as melhores notas. Né? E quando ela não consegue se encaixar nisso, ela vai percebendo que ela não é amada, porque o amiguinho é melhor, porque o priminho sempre é melhor. E isso aconteceu muito com a gente e acontece ainda hoje. E isso não é culpar os pais, porque a gente acha que a gente vai na terapia para culpar os pais. Eu sou assim porque o meu pai e a minha mãe fez isso. Não, isso é ser vítima. Agora, ser protagonista é entender o quê? Que os nossos pais, eles fizeram isso porque muitas vezes eles não tinham acesso que a gente tem hoje, que eles vieram de criações antigas, rígidas, e também não é jogar fora a criação que a gente teve, é a gente olhar, isso serve para mim, isso não serve para mim, ou aquilo que muitas vezes chegou apenas distorcido, eu posso ressignificar aquilo. E quando eu faço todo esse trabalho, eu vou entendendo que tá tudo bem ter as minhas vulnerabilidades, eu não preciso ser uma máquina para fazer as coisas. O amor, o ser amado, inclui isso. O amar não é uma emoção apenas, o amar é um sentimento, é uma construção. E dentro do amor está inserido o quê? Entender a vulnerabilidade do outro e amar além dos limites. Isso, a gente precisa reaprender isso também. Entender que quando a gente se cobra demais, a gente se torna o nosso próprio algoz.
a gente se torna a nossa própria... A gente se torna vítima da gente mesmo, porque a gente acaba se massacrando e a gente pensa que é o outro, ou que é o mundo que está... Somente eles que são os nossos inimigos, mas na verdade não. Quando eu me conheço, eu entendo esses meus limites e eu tenho um autocuidado e autocompaixão comigo, eu consigo levar as coisas com leveza. Que lindo, é o autoconhecimento mesmo. Você falou uma coisa muito importante, vou puxar um gancho aqui, que você falou uma coisa que eu gostei muito. Gosto de ganchos. Muito mesmo, de verdade. Você falou a respeito da cobrança quando a gente é criança. Sim. Eu tenho que ser melhor, eu não tenho que ser melhor que meu primo, melhor que meu coleguinha de escola. Exato. Antigamente a gente tinha um ensino que era baseado exatamente nisso, né? Crianças boas eram crianças que não falavam dentro de uma sala de aula. Exato. E que seguiam um comportamento padrão. Essas são as crianças boas. Sim. O restante das crianças do fundão, que se comunicavam muito, era levado à marginalidade mesmo, né? É o do fundão. A castigos, a problemas sérios. Sim. Você acha que isso mudou hoje na escola? Ou a gente está colhendo aquele ensino que nós tivemos ali na década de 80, enfim, 90? Fui professor durante muito tempo, né? Também sou formado em letras, dei aula na escola. Então, assim, participei de congressos e a gente percebe realmente que a educação, no sentido filosófico, né, mudou muito, mas ainda tem muito que mudar. Uma vez eu escutei um palestrante falando assim, se alguém viesse de 1900 para cá, se entrasse numa máquina do futuro, ia olhar a tecnologia, nossa, que celular legal, nossa, essa TV, ia se espantar, ia chegar na escola e ia falar, nossa, tá a mesma coisa, porque tá o mesmo esquema, né, das fileirinhas, o professor ali. Então, algumas escolas tentam, né, só que é um desafio muito grande, principalmente para o professor. O professor, vou falar como um professor, hoje eu não estou mais em sala de aula, mas o professor é uma classe que se cobra demais, porque ele tem que ser psicólogo dentro da sala de aula, ele tem que ser babá, ele tem que ser muitas vezes exercer um papel de pai e mãe de educar. Então, olha a cobrança que tem um professor que muitas vezes, infelizmente, em muitas escolas não tem estrutura, tem cobrança de pai, tem cobrança de direção, além de receber pouco, né? Então, assim, e tem aquela cobrança de dar conta. Exato. Eu que sou psicólogo, dá tanto, entre aspas, né, trabalho, assim, com uma pessoa dentro do consultório, no sentido de entender. E agora você imagina um professor que às vezes tem 40 alunos, um professor. Então, assim, é um desafio dentro da educação trabalhar isso, porque quando a gente olha a ética, a moral, a didática, quando a gente estuda isso na faculdade, é tudo muito bonito. Agora, colocar na prática é um desafio e a gente, infelizmente, acaba jogando na costa dos professores, né, que também se cobram, aí os pais também se cobram. É uma cobrança generalizada, é quase uma epidemia de cobrança. E eu acho que assim, por mais que a gente tente melhorar, sempre vai haver aquela cobrança, né? Mas como você mesmo disse, o autoconhecimento, o autocuidado, o saber respeitar e entender, né? Por exemplo, me autocobro profissionalmente. Sim. Alcancei algum objetivo, fique feliz por aquilo. Vibre. Porque às vezes alcancei. Ah, não, mas tem que subir. Sim. Ah, não, tem que fazer outra coisa. E assim, você não consegue nem curtir aquilo que você tá vivendo, porque você sempre tá naquela autocobrança. Não, aí tem que passar para a próxima fase. Sempre assim, né? Sempre pensando na próxima fase e deixando de viver aquela fase que você tá aproveitando hoje, Eu sempre falo, Lê, para os meus pacientes assim, coloque um objetivo. Você quer chegar lá em cima, tudo bem, coloque, mas entenda que vão ter as mudanças de rota, mas também vai ter o caminho. Aproveita o caminho, né? Porque é a mesma coisa a gente viver e focar na morte, né? Porque qual que é o ponto final da vida? É a morte, mas espera aí, eu não vou aproveitar a vida? O belo da vida não é viver, não é o caminho. Então a gente precisa também aproveitar os nossos processos, celebrar os nossos processos, entender que cada etapa é uma celebração, é um desafio, porque senão eu só fico lá. Eu esqueço de viver o aqui. E quando às vezes eu chegar lá vai ser tão tarde demais, porque às vezes já não vou ter saúde, não vou ter tempo, né? Às vezes pode ter até dinheiro. Não vou ter amigo, não vou ter quem está do meu lado. E quando que isso pode se tornar realmente uma depressão, doutor? Uma ansiedade patológica? Aí a gente está falando de realmente uma doença. Quando isso pode se tornar? Então, nós já vivemos numa sociedade que ela é muito ansiosa. O número de depressão, o Brasil está assim, no ranking de top ali. E essa autocobrança, ela acaba sendo influenciada pelo mercado de trabalho que a gente vive hoje e pelo que a gente falou, né? Pelas mídias sociais, parece que o tempo passa mais rápido, é um jogo de informação.
E daí o que começa a acontecer? O cérebro nosso, o nosso corpo, começa a perceber que a gente está em perigo constante. Então, quando eu somente vivo essa ansiedade, eu acabo liberando hormônios que são importantes para o corpo, mas que em excesso prejudicam, como o próprio cortisol. Cortisol gera inflamação, enfim, não vou entrar em detalhes nisso. Você acaba não gerando assim tantos outros neurotransmissores que são tão importantes, como dopamina. Quando você celebra, você dá uma carga de dopamina no teu cérebro, serotonina, neuroadrenalina e tantos outros. Depressão e ansiedade, muitas vezes não, é a falta disso. E daí a gente pode perceber em tantos outros sintomas que tantas essas doenças causam e que acaba levando a autocobrança, infelizmente, ela pode estar levando a suicídio, a se cortar, até porque se eu não chego lá, eu não mereço. Se eu não mereço, eu preciso ser castigado, né? Então, se eu tenho... E isso gera um humor mais negativo. Se gera um humor negativo, eu começo a trazer emoções negativas. Então, como que estando somente nesse estado, eu vou estar bem? Não, provavelmente eu vou atrair algum tipo de psicopatologia, né, como uma depressão, uma ansiedade, o que está muito se falando hoje e já está no CID, né, que é o burnout, que é uma doença relacionada ao trabalho, né, então, que é não só a autocobrança, mas a cobrança externa também. E era bonito antes ser workaholic, por exemplo, né? Essa cobrança em excesso do trabalho. Mas a nossa sociedade valoriza isso. Exatamente. O workaholic. Aí eu tava vendo esses dias. Isso faz parte da sociedade que a gente vive hoje, dúvida, né? Tipo, o jovem tá sempre querendo mais. Os nossos pais falam, olha, na minha época não era desse jeito. Mas o jovem está sempre querendo mais. E olha só, agora a gente vai ver o depoimento da Marcele Monteiro. Ela nos conta como a autocobrança afeta a sua vida. Vamos acompanhar. Eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou amiga. E eu diria que autocobrança é o meu sobrenome. Eu trabalho com vendas, eu preciso atingir metas, eu preciso dar conta... Olha o meu pensamento. Eu preciso dar conta de tudo, eu preciso atender o meu cliente da melhor forma e isso tudo gera ansiedade. Eu realmente, às vezes, eu fico muito ansiosa, muito preocupada em dar conta de tudo isso. Há 6 anos eu fui diagnosticada com TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. E é uma luta diária. Eu ainda faço tratamento, ainda tomo remédio controlado, já fiz terapia, a qual me ajudou muito, foi fundamental na minha vida. Se não fosse a minha psicóloga, realmente eu não teria conseguido sair dessa. E é uma luta diária. Todos os dias eu preciso parar e falar comigo mesma. Marcele, calma, você dá conta, pode ir num ritmo mais tranquilo. E o que eu faço para melhorar? Eu adoro fazer esporte. Esporte para mim me alivia toda a ansiedade e todo o estresse. Você falou da descarga, né? Da descarga, né? A praticar atividade física gera endorfina, né? Que dá prazer. Com meus pacientes que fazem uso de medicação, né, que não há nenhum problema, que as pessoas morrem de medo. Preconceito, às vezes, preconceito. Né? E, na verdade, não, né? Não tem aquele negócio de ficar dopado, principalmente quando a pessoa está no estado de ansiedade, depressão. É pior não tomar remédio porque o que o corpo gera é muito mais tóxico do que o próprio remédio, que não é tóxico, né? Mas o exercício físico, ele aumenta a efetividade do próprio remédio. E também, além de todo o benefício que tem para o corpo, né? E o que ela falou, é uma cobrança que vai gerar várias coisas e a terapia ajuda muito porque entra nessa questão do autoconhecimento. Eu só sei andar no terreno que eu conheço. Então, se eu me conheço, eu vou saber andar, eu vou saber quais são os meus limites. Porque tá tudo bem errar, tá tudo bem não dar conta de tudo porque você não vai dar conta de tudo. Ninguém precisa dar conta de tudo. Imagina se só uma pessoa aqui tivesse que apresentar, tivesse que estar nas câmeras, tivesse que estar na produção. Todo mundo aqui tem uma importância. Todo mundo aqui no programa, na TV, tem uma importância. Sim. Ninguém é menos importante. E nós também temos que olhar assim, eu não sou o alecrim dourado do mundo, né? Eu falo para meus pacientes assim,
Falo, filha, você não é um alecrim dourado que tem que dar conta de tudo, não. Ninguém precisa dar conta de tudo. É isso, gente. Ficar com essa mensagem. E se você percebe que você tá com todos esses sintomas de ansiedade, coração acelerado, né? Aquele suador na mão, procure um psicólogo, um psiquiatra, porque é aquilo, né? É o preconceito. Depois que você entende que se você tomar um remédio vai te ajudar, a terapia, o autoconhecimento... Gente, fica tudo mais claro, tudo mais leve, não é, Léo? Isso aí, boa. E vai ter bebê quando? Não, tô brincando, Letícia, tô brincando. Vou passar os contatos já foi um do doutor. Seja sempre bem-vindo à nossa Obrigado, casa. Lê. Ainda sou muito nova, Obrigado, tá vendo isso? doutor, obrigado, Sua nova obrigado. tem aquela cobrança de quando É isso aí, eu sei como é, eu sei como é, eu Jesus. sei como é. Doutor, brigadão. Viu? Se Imagina, você quiser conversar, tirar mais dúvidas com o Paulo, é só entrar no Instagram dele, @psicopaulo_siqueira. Psi? É Psi. Psi? Esse é o antigo, é. Psi, tira o Paulo cor. Siqueira. Tira o cor. Psi, Paulo Siqueira. Seja sempre muito bem-vindo, Obrigado, viu? obrigado. Foi uma Obrigadão, alegria te viu? conhecer hoje. Sempre um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado. Nossa de conversa é verdade. sempre muito boa. Muito boa, adoro também. A gente sai renovado. Mas Não, é né, importante Letícia? a gente se autoconhecer pra gente poder aprender a levar a vida de um jeito mais leve, né? Ah, concordo. Que é isso, é cobrança no trabalho, na família, na amizade. Todos em os tudo. lugares. É. Todos os lugares, Vamos tá bom. relaxar.